passar isso para vocês. Agora sim, estamos gravando. Muda a entonação, fala muito mais bonito, certo? Claro que não. Então, o mundo atual, nós temos esses grupos aqui terroristas, e eu dizia que nesse espaço aqui, questão de grupos terroristas e tudo, nós temos aqui a Al-Qaeda, ETA, IRA, eles têm linhas de pensamento, né, aqui diferentes, e por isso o autor citou esses grupos, mas nós temos outros grupos também que nós podemos citar, que são grupos que têm uma linha parecida com a Al-Qaeda, né? Então, falar para vocês aí do Hezbollah, Al-Fatah e tudo, né, naquela região do Oriente Médio. Fora isso, nós temos na África, né, Boko Haram, né, outros grupos espalhados aí pelo mundo. Então, a Al-Qaeda é o nome dado a uma campanha islâmica. Lá na África é Boko Haram? Pouco pecado? Hein? Tipo, na tradução seria pouco pecado? Alguma coisa ligada à palavra pecado, mas aí esse nome aí é mais complicado, porque às vezes eles usam o árabe, né? Mas acontece que eles usam também partes de palavras das linguagens originais deles, entendeu? Então, essa tradução aí, eu nem comentei com vocês aí, porque eu já vi essas traduções aí como se algum tipo de pronúncia tivesse relação com a língua original deles lá, né, que não é árabe, né? Então, aquela região lá com a língua diferente. Então, por isso que eu não toquei nessa questão, mas seria alguma coisa ligado a pecado, ligado a uma questão religiosa forte deles lá, certo? Eles já fizeram alguns atentados, sequestraram 120 garotas da parte sul do país, né, da região lá, e essas garotas foram devolvidas depois, assim, mas muito tempo depois. Foi um caso bastante grave. Já explodiram algumas bombas lá também, né? É um grupo islâmico tentando fazer, digamos, a união do país, a parte sul do país lá, no caso da Nigéria, aquelas regiões ali, parte sul do país, é muito rica em petróleo, e o pessoal quer se separar da parte norte, que é dominada pelos muçulmanos. E o muçulmano diz o seguinte: nós queremos o país todo para implantar nele o governo com a lei muçulmana, na Sharia e tal. Então, essa ideia de, entre aspas, tomar o sul, o pessoal do sul não quer. Por quê? Porque eles têm religiões diferentes, e no sul que estão lá as extrações de petróleo deles, entendeu? Então, o sul lá já até tentou se tornar independente e tal, né? Já virou um paísinho pequeno, depois foi tomado de volta, né? Então, a gente, essa parte especificamente tem nas outras matérias que virão, né, nos nossos livros. Mas o Boko Haram é uma ala terrorista, é um grupo terrorista que atua lá e que tem uma ideia mais ou menos alinhada com a Al-Qaeda, com esses outros grupos muçulmanos, tá certo? Então, aqui, a Al-Qaeda compreendida por células, né? Quando fala em células, aqui nós estamos falando células, estamos falando de grupos pequenos, né, que são unidos a um todo, mas esses grupos pequenos não têm uma relação muito próxima de conhecimento com o grupo maior. Então, nós temos o seguinte: alguém dessas células, 7 pessoas, por exemplo, fazem parte da Al-Qaeda, mas aquelas 7 pessoas só conhecem, certo, aquele grupo pequeno ali. Se ele for capturado, ele não consegue denunciar todo mundo. Então, por exemplo, se alguém for preso, não vai conseguir denunciar e fazer uma prisão lá, por exemplo, de 40 pessoas ligadas ao grupo, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, são células pequenas que você pode destruir aquela célula, mas como se fosse um corpo grandão, né? Você tem várias células ali que podem agir em alguns lugares do mundo. Tá? Nós já tivemos aqui no Brasil uma perseguição, né? A Interpol pediu autorização e foi tentar prender uma célula terrorista que estava lá na região de Foz do Iguaçu, né? Então, e eles estavam escondidos lá, e quando a Polícia Federal teve lá a sua primeira manifestação, as pessoas que eles estavam monitorando desapareceram. E Foz do Iguaçu é interessante por causa das fronteiras ali, né, muito próximas, né? Você pode ir rapidamente, né? Você pode ir rapidamente para o Uruguai, Paraguai, Argentina, ali pertinho ali. Então, essas pessoas foram investigadas e desapareceram, e não eram brasileiros, tá certo? Então, são células que fazem com que você tenha dificuldade de destruir o corpo inteiro, né? Então, elas são isoladas, no caso.
né, proclamam pela mesma causa de reduzir a influência externa sobre os assuntos islâmicos, no caso aqui da Al-Qaeda. A Al-Qaeda é responsável por um ataque, por um grande número de ataques violentos e de alto nível contra civis, alvos militares, instituições comerciais pelo mundo. Quando fala sobre alvos civis aí, ó, então eles têm um alvo específico, entendeu? Eles não fazem ataques, a maioria deles não são indiscriminados, então eles atacam, por exemplo, é, as áreas onde tem concentração religiosa de povo judeu, por exemplo, né? Porque eles têm um atrito direto com os judeus que ficam lá no Estado de Israel, né? Onde é hoje o Estado de Israel era uma região inteira de domínio muçulmano, né? Eles moravam lá já desde o final lá do Império Romano, certo? O pessoal, os soldados romanos foram recuando e os árabes foram indo mais para o norte, foram tomando aquelas áreas, inclusive a região de Jerusalém. Então eles estão lá, né, há mais de 1000 anos, no caso mais de 1500 anos praticamente, e depois essa área aí, a ONU faz com que eles saiam de lá para formar o Estado de Israel, que é judeu, né? Então é claro que os muçulmanos recuaram porque não tinham forças para lutar contra a ONU. E agora esses grupos aí fazem os atentados terroristas para justamente atacar o povo judeu, né, e tentar ter um pouco de força, lutar contra eles, né, tipo assim, ter como negociar com eles, né? Os muçulmanos daquela região ali, né, da Palestina, eles não têm armas poderosas o suficiente para lutar contra o pessoal de Israel, que tem mísseis, força aérea, esse tipo de coisa. Os palestinos não têm isso. Então, eles atacam, explodem coisas e fazem aquela negociação. Você me devolve um pouco das terras que são minhas e eu paro de fazer atentados políticos, assim, atentados terroristas, esse tipo de coisa. Então, eles têm negociado assim já há algum tempo, devolve lá, por exemplo, citar um exemplo, devolve a nascente do Rio Jordão, né, as colinas de Golã, certo? Para tentar a paz. Eu vou te devolver um outro pedaço, eu devolvo para o Egito, por exemplo, o Monte Sinai, né, a Península do Sinai, para vocês não fazerem atentados contra mim. Então, o atentado terrorista, para esses grupos mais fracos, é uma opção, né, que é uma opção interessante para eles. Não estou dizendo que concordo ou discordo. É um fato. Para esses grupos mais fracos, né, um atentado desse é interessante. Tá? Agora é o seguinte, de onde que significa que se origina? Né? As origens da Al-Qaeda podem ser seguidas da invasão soviética ao Afeganistão. Então, nós temos o seguinte, os soviéticos, a União Soviética invade o Afeganistão, certo? Por quê? Porque lá perto, a União Soviética, lembra da Guerra Fria contra os Estados Unidos, é nessa época aí, a União Soviética invade o Afeganistão. Então, invadir um país desse, para o povo russo lá, né, os soviéticos, seria, então, uma coisa muito importante, significativa, o resto do mundo ia ver, digamos, o poder dos soviéticos, esse tipo de coisa. Então, isso era uma coisa que fazia uma propaganda, né, a favor dos soviéticos e contra os americanos. Os americanos não estão conquistando grandes áreas nem nada, e os soviéticos fortes conquistando esse tipo de coisa. Então, se você pensar na ideia da Guerra Fria, você vai imaginar o seguinte, os soviéticos invadem o Afeganistão. Então, os americanos vão defender o Afeganistão. Tipo assim, os americanos são contra os soviéticos. Não importa o que eles façam, o soviético faz alguma coisa, o americano é contra, é a Guerra Fria. Então, os americanos, eles vão ajudar o povo muçulmano, a defender o Afeganistão, a lutar contra os soviéticos que estão invadindo. Então, o que acontece? Surge nessa época lá a Al-Qaeda, que era uma organização contra o povo soviético, contra essa invasão, né, e a favor do povo muçulmano. E os americanos estão de que lado? A favor do povo muçulmano, para expulsar os soviéticos de lá. Né? É um momento de Guerra Fria. Então, a Al-Qaeda, né, e as pessoas que organizavam isso foram ajudados pelos Estados Unidos, foram treinados pelos Estados Unidos, foram armados pelos Estados Unidos para lutar contra os soviéticos que estavam invadindo o Afeganistão. Então, entenda essa ideia da Guerra Fria. Os Estados Unidos armam os inimigos da União Soviética.
entendeu? Então, se eles invadirem alguma área, esse povo que está lá sendo invadido e tal, nós vamos ajudar esse pessoal. Então, os americanos deram essa força, digamos assim, e a Al-Qaeda realmente lutou contra os soviéticos de maneira assim, em muitos momentos bastante eficaz, né? E os soviéticos foram ficando mais fracos, problemas na União Soviética lá, né? Falta de abastecimento, eles começaram a enfraquecer. E aí os soviéticos retiram as suas tropas do Afeganistão. Então, você vai ter como vencedor quem? Estados Unidos? Não, não pode falar isso abertamente. Mas abertamente você tem os vencedores quem? Os muçulmanos que lutavam contra os soviéticos. E nesse momento você tem uma liderança da Al-Qaeda. A Al-Qaeda juntou todos os muçulmanos, digamos assim, e lutou contra os soviéticos e eles foram embora. Quer dizer, nós vencemos. Os soviéticos foram embora por causa de problemas internos lá ou por causa da nossa guerra aqui. Não importa, nós vencemos, os soviéticos foram embora. Então, a Al-Qaeda fica forte pra caramba nesse momento, certo? A Al-Qaeda fica forte. Né? Anti-russo, a Al-Qaeda vai expulsar os soviéticos de lá. E agora nós temos o quê? Um órgão grande e importante que é a Al-Qaeda para defender quem? Defender os muçulmanos e também defender os Estados Unidos, que nos ajudou? Não. Nós vamos defender os muçulmanos. Se nós formos atacados ou tiver algum tipo de sanção do próprio Estados Unidos que nos ajudou, nós vamos contra ele também. Porque nós descobrimos que nós, muçulmanos, era a ideia da Al-Qaeda, nós, muçulmanos, somos fortes. Né? Nós temos organização, nós podemos fazer coisas grandes. Né? Então, isso deu uma força enorme para a Al-Qaeda. Né? Então, isso aí foi importante. E aí, nós temos lá, né, liderando a Al-Qaeda, né, uma pessoa específica, treinado pelos Estados Unidos, uma pessoa que teve um apoio deles. Para quê? Para organizar a Al-Qaeda e lutar contra os soviéticos. Mas agora, esta pessoa aqui, simpático aí, né? Ele apareceu tão poucas vezes que a figura dele é praticamente só essa aqui, não ficava aparecendo nas mídias para ninguém saber onde é que ele estava. Então, basicamente, é a mesma foto em todas as vezes que aparece Osama Bin Laden. Né? Então, ele era, digamos, o chefe da Al-Qaeda, né? Não existe isso oficialmente, entendeu? A Al-Qaeda não tem uma hierarquia assim, totalmente oficial, entendeu? Né? Mas ele mandava, digamos, na Al-Qaeda, né? E aqui tem alguma coisa sobre ele aqui. Osama Bin Laden, um membro da família de negócios saudita árabe, né? Então ele não era afegão, né? Não era árabe. Proeminente, liderou um grupo informal que se tornou uma grande agência de levantamento de fundos e recrutamento para a causa afegã. Então ele movimentou, digamos, o mundo muçulmano para que esses grupos, esse mundo muçulmano aí, se juntassem naquele momento específico aí para aquele objetivo específico que era libertar o Afeganistão. Né? Lembrando que o Afeganistão não tinha sido invadido por outros povos inimigos, né, em nenhum momento histórico. Né? Então, era uma área que tem guerreiros bastante fortes, assim, guerreiros bastante determinados. Né? Eles lá dizem sempre que os seus guerreiros são tão bons que, se você precisar de guerreiros, né, você pode mandar soldados mal treinados em grande quantidade, ou você pode mandar os melhores guerreiros, né, em menor quantidade, que vai ser muito mais eficaz você mandar menos guerreiros e bem treinados e disciplinados como os afegãos. Então, eles sempre dizem, é melhor para uma guerra você mandar 10 leões do que 100 ovelhas. Né? Então, guerreiros muito bons, determinados mesmo, né? E eles, então, conseguiam lutar contra os soviéticos, cheios de tanques e de armas poderosas. O povo afegão lutava montados a cavalo e atirando com aqueles fuzis ruins lá, assim, mas eles ofereceram resistência o tempo todo até que foram ajudados mesmo, né, pelos americanos, pela Al-Qaeda e tal, e conseguiram expulsar os soviéticos de lá, certo? Mas é um povo bastante orgulhoso e mais tarde, né, fazer o quê? Vão ser invadidos pelos americanos. Olha como é que funcionam as coisas. Né? Lembrando que o Afeganistão hoje é o país que tem maior quantidade de minas terrestres colocadas no chão, onde alguém lá ainda hoje pode pisar numa mina dessa e acabar
ficando deformado e pode perder um membro, a perna, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é o país hoje que tem a maior quantidade de pessoas que são amputadas por causa dessas minas, né? E o cálculo que hoje ainda existam espalhados pelo Afeganistão uma mina para cada cidadão afegão que está lá hoje, tá certo? Então, é uma situação bastante grave e na velocidade que estamos desmontando essas minas, procurando no chão, com cuidado, isolando as partes, na velocidade que nós estamos fazendo esse trabalho, acredito-se que nós temos um trabalho que vai terminar nos próximos 1000 anos para tirar todas aquelas bombas de lá, em Angola, na África também, que tem muitas e tal. Então, é um trabalho bastante longo e que, de vez em quando, né, ainda aleja as pessoas ou até mata as pessoas, tá certo? Algumas pessoas pisam em minas anti-pessoa, né, e ela é feita para ferir mesmo, arranca uma perna, que é a dificuldade toda, mais uma pessoa amputada no país. E, de vez em quando, alguém pisa numa mina anti-tanque, né? E aí, é claro, a pessoa morre na hora, não sobra nada dela, é uma mina muito mais explosiva, muito mais forte. Mas é o caso do Afeganistão, ainda tem bastante isso lá. Uma aguinha, hein? Então, esse grupo canalizou combatentes islâmicos ao conflito, distribuiu dinheiro e forneceu logística e recursos tanto para as forças de guerra quanto para os refugiados afegãos. Quando fala que ofereceu dinheiro para os refugiados, você fica pensando, esse pessoal não vai lutar. Só que tem uma coisa importante. Nós estamos ajudando o povo afegão. Ou seja, a organização do Bin Laden passa a ser querida pela população. Não é só um grupo que atira, é um grupo que ajuda. Então, essa questão aí, você conquista também a população, tá certo? Então, no caso aí da Al-Qaeda, conquistas também a população, tá? Nós estamos do lado deles porque eu me refugiei, eles me ajudaram no momento mais difícil da minha vida, né? Então, eles podem fazer vários tipos de ação, até terroristas mesmo, mas acontece que esse povo me ajudou, salvou os meus filhos, salvou minha esposa, salvou minha mulher, né, no caso. Então, o que acontece? São pessoas que eu vou defender. Então, essa conquista da população faz com que essa ideia de ajudar a Al-Qaeda passe a durar muito tempo. Não vamos esquecer, eles não só lutaram, eles ajudaram a população, então eles conquistaram alguma coisa que é para sempre. Tá certo? Então, essa aí é a parte da Al-Qaeda. Depois aqui está falando sobre o grupo ETA, né? Pátria Basca e Liberdade, né? Euskadi Askatasuna, né? É um grupo armado clandestino ilegal que pratica. No caso aqui, né? Nós temos já a, assim, a organização tendo parado com seus ataques, né, eles tendo feito lá um acordo com o governo e realmente pendurado as bombas, digamos assim, a gente pode dizer que esse pessoal praticava esses ataques, tá certo? Então, agora, muito do que foi pedido pelo grupo terrorista ETA e também pelo resto do povo basco foi aceito pelo governo da Espanha. Então, agora estão numa sessão, lá no momento de calmaria, e o pessoal do ETA promete que realmente pendurou lá as suas bombas, não vão ficar atacando mais, tá certo? Né? Ilegal pratica a luta armada como meio de conseguir a independência. E aqui, né, aqui está falando esse nome aqui, então nós temos nomes diferentes aparecendo assim, porque esse pessoal não fala a língua espanhola. A língua deles é bastante diferente lá, então eles colocam esses nomes assim, né? Às vezes, na sua luta, nos seus cartazes, eles colocam nomes bastante diferentes que a gente, se olhar esses nomes específicos aí, né, nós não vamos conseguir traduzir, tentando traduzir isso como espanhol, certo? É classificado pelos governos de Espanha, França e pela União Europeia e pelo governo dos Estados Unidos como um grupo terrorista. Então, é um grupo terrorista, o pessoal aparece vestido dessa maneira aqui para não se mostrar, entendeu? E se um deles, por exemplo, uma pessoa lá for presa e tal, e for provado que ele pertence ao grupo, tem todas aquelas sanções, né, aquele período de prisão, talvez a prisão perpétua, alguma coisa nesse sentido, né, porque agora a Espanha tem isso, né, não tinha, né? Eles aprovaram, né, algumas prisões por mais tempo, e até prisão perpétua, deve ter uns 4 anos atrás. Então, as pessoas aparecem aí, né, protegidas na sua identidade,
mas quando eles faziam suas manifestações, explodiam algumas regiões, algumas áreas aí, sim, certo? Eles depois faziam as suas reivindicações, às vezes por telefone, às vezes por um vídeo, né? Mas eles se protegiam para não serem perseguidos depois, a sua família, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eles são considerados pelas autoridades europeias como terroristas e também pelos Estados Unidos também, certo? Então, o seu símbolo é uma serpente enrolada, né, no machado. O seu lema, Bietan Jahai, que significa seguir as duas, ou seja, a luta política e militar. Né? A luta política, né, através de partidos políticos, né, e tentar fazer suas manifestações, o povo manifestando nas ruas, né, sem ter aquela pecha lá de terrorista, né, o povo na rua lá fazendo protesto, de vez em quando um atentado terrorista, né, a negociação política, a negociação com as áreas militares, certo? Talvez um atentado contra os próprios militares. Então, nós vamos em duas linhas. Né? Nós fazemos uma manifestação política que pode ser filmada, todo mundo lá, identifica as pessoas, né? Você tem aquela passeata grandona ali, assim, né? Não vai sair prendendo todo mundo, evidentemente. E também nós temos aquela coisa mais escondida, que também é doída, é dura, é forte, que é o grupo terrorista, né? Atacando diretamente alvos políticos e militares, tá certo? Então, depois, só para terminar o ETA lá, né, já disse que eles pararam, então, de fazer essas manifestações. 5 horários, sabe como é que é? O Exército Republicano Irlandês, mais conhecido como IRA, começou a atuar nos anos 60. Então, o IRA, né, Irish Republican Army, né, então, esse Exército Republicano Irlandês aí começou a fazer alguns atentados contra a Inglaterra. Por quê? Porque a Irlanda do Norte, né, ela, depois da libertação de parte da Irlanda, que pertencia à Inglaterra, e depois ficou livre lá assim e tal, né, formou o quê? A Irlanda, né, e depois a Irlanda do Norte, um pedacinho lá, ainda ficou sob o domínio dos ingleses. Né? Alguns poucos irlandeses concordavam, mas a grande parte gostaria de se tornar independente totalmente, tá? E a Inglaterra dizia, eu preciso dessa parte, né? Aí tem algumas pessoas que não concordam em liberdade e nada, certo? Eu quero que essa região continue sendo Inglaterra. Então, desses grupos, né, dessas pessoas aí que gostariam que a Irlanda do Norte se tornasse independente, se você fizer lá um pequeno exército, vai ser um pequeno, não, vai ser um minúsculo exército, não dá para enfrentar a toda poderosa Inglaterra, certo? Principalmente se for colocar o barco na água, né, a Inglaterra dentro da água, né, sendo uma ilha, ela é toda poderosa, né, não dá para lutar diretamente. Então, aqui na Irlanda do Norte, resolvemos então, né, de como fosse, resolvemos fazer um grupo terrorista. Nós atacamos e escondemos, atacamos e escondemos. Vamos mostrar a nossa força. Nós queremos a liberdade, né? Nós queremos a liberdade, a independência total, mas, né, se a Inglaterra quiser mostrar um pouco de boa vontade, quem sabe dar um pouco de liberdade, dar um pouco de vantagens para nós, que nós sofremos tanto por esse motivo, mais esse, mais esse, mais esse. Então, quem sabe a gente consegue o afrouxamento, né, dessa coleira no pescoço da Irlanda do Norte, tá certo? Então, eles começaram a fazer ataques baseados nisso. É um grupo paramilitar católico que há o lance do católico, que é interessante. Você tem na Irlanda do Norte uma grande quantidade de pessoas, né, que são católicas, né, católicas. Então, o que acontece? Essas pessoas aí, né, elas fundaram o grupo terrorista. Agora é o seguinte, a Inglaterra é anglicana. Então, quando se fala em católicos e anglicanos, né, foi comentado isso, foi passado para as pessoas que estavam em atrito essa questão aí, né, de uma religião contra a outra. Só que os alunos que vão estudar isso, que vão fazer provas sobre isso, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a luta de católicos e anglicanos, certo? Né, ela é um pano de fundo para discutir outros assuntos, que é a dominação política da região lá, entendeu? Então, cuidado para você não imaginar que a luta lá
se deu porque alguém era católico e a luta se deu porque alguém era anglicano. Tá? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, saiba que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aqui muitas pessoas anglicanas, certo? Diretamente seguindo o que manda a igreja na Inglaterra. Essas igrejas passaram para os Estados Unidos, né? Aí presbiteriana, aqui no Brasil elas vieram para cá. Das presbiterianas surgiram outras religiões que o povo brasileiro, né, não consegue falar todos os nomes, e aí fala assim, né, grupo de evangélicos e tal. Então, aqui no Brasil tem as várias agremiações religiosas e a gente não fica explodindo coisas, matando pessoas dentro de igrejas, tá certo? Então, essa ideia de católico contra anglicano, né, isso veio depois, mas não é o início do problema, certo? Então, isso aí foi destacado por quê? Porque você tem a Irlanda, que quer se separar, é católica. A Inglaterra, que quer manter a união, é anglicana, então começaram a colocar de uma maneira que eu acho que não deveria ser feito, como sendo uma luta religiosa de católicos contra anglicanos, tá certo? Então, aqui coloca que é um grupo paramilitar católico, e aí eu sempre volto lá naqueles grupos muçulmanos, né, que são grupos terroristas ao redor ali da religião muçulmana. Então, muita gente acha que todo muçulmano é terrorista, então tem que tomar cuidado com isso, né? Lá dentro tem um grupo, né, de pessoas que fazem os atentados terroristas, mas é um grupo minúsculo comparado com todos os muçulmanos que existem no mundo. A maior religião do mundo é a muçulmana. Então, tem que tomar o maior cuidado com isso. Existe o grupo terrorista e existe a religião muçulmana. Não podemos confundir as coisas. Por quê? Senão alguém leva por esse lado também. Todo muçulmano é terrorista, então todo católico é terrorista também. Então é uma ideia bastante estranha, mas eu já ouvi alguns comentários de pessoas levando por esse lado, tá certo? Então, existe o terrorismo e existe o grupo de pessoas católicas no mundo, existe o terrorismo, existe o grupo de muçulmanos, existe o grupo das outras religiões, tá certo? Nós temos, igual eu falei, a maior religião do mundo atualmente é a religião muçulmana e a segunda é a Igreja Católica Apostólica Romana, né, ligada ao Papa. Bom, então, o que nós temos aqui? Né, um grupo paramilitar, já falei, Reino Unido, Irlanda, e aqui em 30 anos de conflito, morreram cerca de 3.600 pessoas, né, na Irlanda. Na verdade, algumas dessas pessoas morreram, né, na Inglaterra, não na Irlanda. Né? Por quê? Porque os atentados eram do povo irlandês, às vezes dentro do território inglês. Quando o povo irlandês, terrorista, fazia um atentado dentro da Irlanda, era para atacar áreas onde os ingleses estavam lá dominando e estavam concentrados, certo? Então, às vezes, fazia um atentado, né, exatamente dentro da Irlanda, mas acontece que ia atacando grupos de ingleses, evidentemente. Né? Utilizavam métodos como dos métodos terroristas principalmente ataques à bomba e emboscadas com arma de fogo, né, atiravam num determinado grupo e fugia. Ou simplesmente colocavam a bomba e depois fugiam também, tá certo? Então, isso era uma das formas de ataque deles. Tem como os tradicionais os protestantes, políticos unionistas, ou seja, que quer manter a união, né, da Irlanda com a Inglaterra, e representantes do governo britânico. O IRA tem ligações, ou igual eu falei, tinha, né, estão meio aposentados, né, certo? Tinha ligações com outros grupos nacionalistas irlandeses, né, um braço político do partido Sinn Féin, né? Sinn Féin, isso significa na língua deles, né? Significa nós mesmos vamos fazer isso. Então, nós temos aí um grupo, como se fosse um braço que é terrorista, que faz ali os atentados e esconde, e temos um outro grupo, uma outra força política importante, que é o partido político. Esse pode aparecer, esse pode colocar candidatos. Se o deputado for eleito e ele é da Irlanda, ele pode ir lá na Inglaterra, né, fazer o seu discurso, ele é um deputado, né, da Inglaterra, no caso. Né? Então, esse grupo terrorista aí, né, ele foi diminuindo a sua força e o partido político lá da Irlanda foi crescendo. Tipo assim, agora nós não vamos fazer atentados à bomba, matar ninguém, mas nós queremos o partido forte, nós queremos ter representantes no parlamento da Inglaterra falando por nós. Né? Então, isso realmente aconteceu. O Partido Nacionalista, o Sinn Féin, passa a ter uma importância grande. Depois, 28 de julho de 2005, o Irã anuncia o fim da luta armada, né, entregue de suas armas. O processo
de entrega de armas terminou em 26 de setembro de 2005 e através de um acordo que a Inglaterra não fica propagando aí aos sete ventos aí, mas acontece que eles fizeram uma espécie de uma anistia, certo? É mais ou menos assim, ó, vamos negociar. Nós paramos de fazer atentados políticos e bombas e tal, e vocês parem de investigar o que nós já fizemos. Vocês não vão ficar correndo atrás de prender algum colega do partido aqui, um colega terrorista, certo? Então, é um acordo que se faz, mas que não precisa ficar totalmente explícito. Por quê? Porque senão muitas pessoas da Inglaterra vão ficar revoltadas com isso, vão deixar os terroristas livres, esse tipo de coisa. Mas é alguma coisa que o governo tem que engolir esse sapo, digamos assim, para poder manter a paz, certo? Então, existe essa questão aí que é importante, que é interessante que você saiba disso, tá certo? Então, esse aí é o IRA. Ataques terroristas. Então, quando se fala em ataques terroristas, aí, nós temos o quê? Nós temos esses ataques terroristas importantes. Aí, infelizmente, encontramos no passado recente diversos ataques terroristas que chocaram o mundo. Esses aí são alguns exemplos, mas colocar bombas em embaixadas de países também aconteceu, né? A bomba na embaixada dos Estados Unidos, né? No caso lá em país africano, depois bomba em embaixada no Iraque e tal. Então, alguns atentados assim que foram importantes. O autor não cita todos aqui, porque senão seria um estudo que a gente iria chegar nos próximos, sei lá, nos próximos 10 horas, dava para a gente falar sobre isso, tá certo? Então, está Tá, acabando. Sérgio, Oi. aquele negócio que teve lá em Paris também foi um? Aquele que explodiu aquela boate gay? Não, aquele do jornalista. Jornalista não, é desenhista. Dos desenhistas foi um atentado, certo? Né, contra aquela revista lá, Charles Hebdo, já peguei agora, já lembrei, contra os desenhistas da revista lá, porque eles ficavam fazendo desenhos, charges e brincadeiras contra a pessoa de Mohammed, que é o principal profeta da religião muçulmana. Então, muita gente achava engraçado, né, fazer desenhos do Mohammed e tal. A religião deles, né, não permite isso, e vamos entender que o pessoal lá diz, temos liberdade para fazer isso, mas a religião deles não aceita, dizendo o seguinte, nós estamos aqui, digamos, entre aspas, nós estamos no nosso canto aqui, não mexendo com vocês. E vocês, de graça, começam a ficar fazendo brincadeiras com alguém que, para nós, é muito importante. O Mohammed é o principal profeta da maior religião do mundo. Né? Então, era mais ou menos aquela ideia. Os franceses dizem que tem liberdade para fazer o que quiser, porque lá é democracia, tipo, liberdade de expressão. E o povo muçulmano diz, faça liberdade de expressão com a sua religião, não com a nossa. Né? Então, houve aquele atentado, morreram 32 pessoas naquele atentado lá, né? Inclusive, mais tarde morreram os próprios terroristas lá, assim, certo? Mas é considerado um atentado terrorista. Eu vou desligar aqui, porque está passando do momento aqui, e então eu mando para vocês depois as matérias da prova e terça-feira a gente continua com esse terrorismo aqui, porque é importante e a gente não vai ver isso em outro momento futuramente, tá certo? Antes da prova do Enem. Então, boa tarde para todos e até mais. Vou desligar aqui. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde para todos aí.